período das provas finais. A frase até espanta alguns professores e alunos, principalmente no fim do ano letivo. Para os alunos, já conversamos a respeito desse assunto. Quem não assistiu, eu vou deixar o link nos cards. Mas e você, professor? Como você faz a correção das provas? Provavelmente você achará um pouco estranho, já que a pergunta parece intuitiva. Porém, na verdade, há uma carga muito grande envolvida nessa tarefa, a qual atinge até mesmo e diretamente o lado emocional dos alunos. Depois da vinheta, entenda qual a melhor forma de lidar com essa atividade e, claro, economizar tempo e simplificar o processo de correção. Olá, eu sou a professora Darlene e seja muito bem-vindo ao canal Momento Educação. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do peso prova para os seus alunos, mas no momento agora da correção. Professor, é claro que eu quero também te dar algumas dicas de como que você pode corrigi-la com mais praticidade. Mas antes, não economize nesse canal, dê aquele like, compartilha, comenta e, claro, se inscreva. Métodos mais tradicionais de correção, como um X em respostas erradas e um C alongado para certas, bem como o uso de caneta azul ou preta para as questões corretas e vermelha para as erradas, podem ser completados ou substituídos por outras técnicas e práticas mais apropriadas. A questão, inclusive, não fica apenas no campo da opinião pessoal, pois já foram feitos estudos que mostram como há influências diretas entre a forma com a qual a correção é feita e como isso é recebido pelos alunos. Hoje em dia, com tanto compartilhamento de conhecimento, estudos e testes práticos, Hoje em dia, com tanto compartilhamento de conhecimento, estudos e testes práticos, querer se ater ao que era prática no passado não é o melhor dos cenários, pois pode trazer resultados tão negativos quanto os que vimos anteriormente. Algumas orientações importantes e que podem te ajudar a oferecer uma correção de provas relevante e apropriada para a avaliação de aprendizagem são as seguintes. Evite caneta vermelha. É melhor deixar essa cor de lado e optar por outra para as correções manuais, como diferentes tonalidades de azul, entre outras cores, por exemplo. Não precisa ser necessariamente azul e preta. Avalie apenas o que é realmente necessário. Se o aluno escreveu errado o nome de uma parte da planta em uma prova de ciências, mas a sua resposta em relação à pergunta está correta, não é justo tirar pontos por conta de uma questão ortográfica. Considere a questão como certa e deixe um comentário a respeito daquela palavra, indicando qual é a forma correta de escrever. O mesmo se aplica a outras áreas do conhecimento. Lembre-se que a correção também pode ensinar. Além de pensar nas técnicas para aprimorar o desempenho das aulas e torná-las melhor para o ensino, é fundamental recordar que a correção de provas também instrui e orienta os alunos rumo ao seu aprendizado. A avaliação que está ali é capaz de fazer com que ele tire suas dúvidas e, assim, melhore seu domínio sobre aquela matéria e conteúdo abordado. Providencie a correção o mais rápido possível. É uma parte importante do processo de como corrigir uma prova. Isso fazer de forma
rápida, pois as perguntas e o conteúdo daquele teste que você aplicou ainda estarão frescos em sua memória, o que ajuda bastante no aproveitamento da correção. E você também não ficará com aquele acúmulo de provas para corrigir. Reserve um tempo para repassar a correção com todos os alunos. Construir um debate sobre as questões é uma maneira interessante de fazer com que eles fixem os conhecimentos abordados e tirem as dúvidas, aquelas que ainda tenham permanecido. Essa também é uma oportunidade em que os professores podem descobrir erros em sua avaliação, ao passo que os alunos podem expressar melhor o que queriam dizer quando responderam aquela questão. Isso pode, inclusive, levar a reconsiderações em relação a notas. Mostre-se aberto a conversar individualmente. É importante que os alunos percebam que podem contar com os professores para ajudá-los com o que for, seja para sanar dúvidas ou orientá-los, caso não tenham ido tão bem naquele teste. Alguns minutos de conversa podem fazer toda a diferença. Agora que você já sabe alguns dos critérios para a correção, que tal otimizar o seu tempo na hora de corrigi-las? Apesar de importante essa atividade, toma muito tempo dos docentes no momento da correção. Eu quero compartilhar algumas dicas que me ajudam quando estou corrigindo as provas e espero que elas sejam úteis para você também. Corrija as provas conforme a ordem da chamada. Por mais que as avaliações sejam entregues fora de ordem, vale a pena o professor perder alguns minutinhos para colocar de acordo com ordem alfabética. Faça a prova e a corrija antes de aplicá-la aos alunos. Nem todos os professores fazem isso, mas é recomendado fazer a prova e corrigi-la, como se fosse um gabarito. Mas por que fazer isso? Essa é uma maneira de detectar erros nas perguntas e até na pontuação das respostas. Ao mesmo tempo, facilita o processo após a aplicação dos estudantes e, claro, a sua correção também. Evite justificar os erros nas respostas. A correção é aprimorada com as justificativas de erros. Ela contribui para os alunos identificarem seus pontos fracos e melhorarem seu conhecimento sobre certos assuntos. Porém, leva muito tempo para os professores colocarem essa ideia em prática, apesar de ser uma medida pedagógica bastante útil. Nem sempre é valorizada pelo aluno. O ideal é esperar os alunos interessados questionarem os erros e então fornecer as justificativas de forma individual. Pontue as questões com base em 10. Pontuar questões com 1,25 ou 2,5, por exemplo, o trabalho de contagem com as casas decimais tende a gerar erros. Por isso, vale a pena considerar a nota de forma simples para que a soma seja mais rápida. Essa medida também diminui os pedidos de revisão das provas. Como você pôde perceber, economizar tempo com a correção de provas não é muito difícil. Ainda assim, é necessário adotar outras práticas relevantes, diferentes das que foram apresentadas aqui. Mas e você? Quais critérios utiliza para corrigir as provas dos seus alunos? Deixe seu comentário compartilhando comigo e com outros educadores a forma que você adota. Hoje eu vou ficando por aqui, até porque eu tenho algumas provas para corrigir. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!